E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. Dessa vez eu vou analisar o que eu acredito ter sido a primeira publicação dele. Não sei exatamente, tá? Não tenho como confirmar, mas eu acho que foi uma das primeiras publicações disso, eu tenho certeza. Que é o conto O Alquimista. Esse conto ele foi escrito em 1908, publicado pela primeira vez em novembro de 1916 na revista United Amateur, tá? Eu li por essa edição aqui, eu não achei, deve ter com certeza uma edição traduzida, mas eu tô lendo nessa edição aqui da Cephis Classics, tá? Que tem todo o material dele, e eu li em inglês mesmo. E é um conto muito bom, mas qual que é a premissa do conto, né? O que eu acho mais interessante é que aqui a gente tem de novo o H.P. Lovecraft mais sucinto e preocupado em impressionar o leitor. A gente acompanha a família, né? Na verdade um cara, um nobre do interior da França. Ele mora num chateau, ou seja, um castelão de família, mas ele não informa qual família é. O narrador ele risca, né, o nome da família para protegê-los, proteger a segurança, a integridade e privacidade dos seus entes queridos. Mas a gente acompanha a história através do Antoine, né, que é um dos únicos que sobreviveu da família, e a família dele é tida por amaldiçoada. Ele acaba sendo criado por um outro senhorio, que era amigo do seu pai, que também morreu precocemente. E aí, com o passar do tempo, né, é muito legal como o Lovecraft descreve, né, o próprio local, o castelo em que eles habitam, né, ele está todo destruído, rodeado de bosques inóspitos, assim, e o próprio pessoal, a própria gente, né, os plebeus, eles têm como eu posso dizer, um receio de se aproximar da propriedade da família, mas ainda assim é muito interessante como o Lovecraft consegue até personificar a localização e como a própria localização se torna um personagem, mas esse personagem ele acaba ficando muito recluso, principalmente com a morte do responsável pela criação dele, né? E aí ele entende por que ele ficava tão recluso, por que não gostava que ele se misturasse com os plebeus, porque ele passou a conhecer de fato essa maldição da família, a maldição que paira sobre a família dele, em que todos que estão próximos a chegar numa determinada idade, que é a idade de 32 anos, que foi onde um dos ancestrais da família morreu, eles simplesmente igualmente morrem, tá? Out of nowhere, assim, tipo, de maneira completamente aleatória. E aí ele quer descobrir mais sobre essa maldição, né? E à medida que ele pesquisa, né, ele atravessa as ruínas e tudo mais, ele pesquisa muito sobre o ocultismo, sobre magia, ele descobre que, na verdade, um dos antepassados dele tinha, né, ele foi, como posso dizer, existia uma cabana onde alquimistas ficavam, né, um desses alquimistas, se não me engano, era o Michel Malvé, ele, junto com o filho dele, ficavam, né, fazendo experimentos e magias de todo tipo, e crianças, pessoas desapareciam, né, e muitas dessas pessoas tinham como suspeita justamente esses dois alquimistas. E aí, numa determinada ocasião, o irmão desse conde, né, ele desaparece. E aí ele vai até o alquimista e acaba encontrando o alquimista numa situação de meio que como se estivesse no meio do ritual, com uma coisa fervendo no caldeirão. E aí ele acaba com o cara, mata ele, porque supostamente ele estava usando o sacrifício de pessoas inocentes para conseguir um elixir da imortalidade. E aí a partir daí o outro alquimista ele amaldiçoa, né? O filho dele amaldiçoa. Esse conde fala assim, ó, a partir de agora todos os seus filhos, eles não vão alcançar a sua idade, a idade de 32 anos, que é quando você vai morrer, e pum, mete lá não sei, uma bomba, não sei o que ele pega um frasco assim, arremessa na cara do sujeito, cai durinho no chão, e aí a gente vai acompanhando, cada um morre de maneira mais estranha do que o outro, de fato, todos eles quando vão completar 32 anos de idade morrem, e o Antoine, que é o último, ele fica, cara, tô ferrado. Ele, diferentemente dos outros integrantes da família dele, ele não tenta lutar contra nada, assim, ele fica tipo assim, resignado, eu vou morrer, pelo menos vai acabar comigo, eu não vou me casar com nenhuma mulher para não postergar essa maldição, vai acabar comigo. E aí
sozinho no castelo, ele resolveu começar a explorar as ruínas, até que numa dessas ruínas ele encontra, né, muito maneiro como ele encontra uma espécie de masmorra assim, escondida, e numa dessas masmorras ele acaba descendo, e aí ele entra numa antecâmara, assim, na verdade ele fica num corredor, e quando ele dá para uma antecâmara, e aí ele percebe que tem alguém ali com ele, sabe? Ele vai tentar acessar uma antecâmara, não consegue, começa a voltar. Quando ele se vira, aparece uma figura completamente cadavérica. E aí rola uma puta de uma luta, porque você percebe que o cara, ele tá... Esse feiticeiro, esse zumbi, tá amaldiçoando o cara. De novo, novamente, você fica tipo assim, caraca, tá próximo do dia da maldição dele, então rola uma luta feroz. O Antoine consegue trocar soco com o cara, ele consegue se defender, e aí ele se defende do frasco que é arremessado contra ele, e ele começa a explorar a antecâmara e ele vê que tinha um acesso pelo bosque, que é provavelmente onde esse cara acessou todas as vezes, todas as ocasiões em que alguém da família morria, provavelmente era através desse local que ele acessava o castelo. E aí quando ele volta, a criatura simplesmente começa a ressurgir de novo. E aí o diálogo final é tipo assim, nossa, como é que você tá assim, como é que você tá revivendo, né? Quem é você? Como é que você conseguiu, né, atravessar isso tudo? Todos esses anos, todos esses episódios, essas aventuras, e ainda continuar aqui, mesmo depois de tudo que a gente fez contra você. E aí ele fala, só que é como quando o vilão se revela, né? Ele fala assim, na verdade, o seu tolo, ele fica... O cara fica puto, mesmo no chão, tipo, você tá derrotado, ele falou, você é um tolo, você não percebeu até agora que quem se certificou de cumprir todas as maldições, né, de todas as... Quem certificou de que seus familiares, seus entes não ultrapassariam os 32 anos foi nada mais, nada menos do que eu, aquele que proferiu a maldição. E aí a gente tem o plot twist, que a gente descobre que, na verdade, aquele bicho cadavérico, na verdade, é o Michel Malvé. Ele que era o feiticeiro, conseguiu de fato a poção da imortalidade, e aí o conto fica nessa daí, tipo assim, e aí, o que será que aconteceu, sabe? Claro que o narrador começa contando que ele já tá com os 90 anos dele, então provavelmente ele sobreviveu, mas é aquilo, como todas as histórias Lovecraftianas que são boas e que são meio amedrontadoras, assim, ele, com certeza aquilo mudou a vida dele pra sempre, né? E acabou aterrorizando parte da vida dele. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu gosto muito desse conto, ele não é um conto com horror cósmico, eu diria que ele é mais um conto gótico, mas ainda assim é um conto muito interessante. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês já leram. E se vocês conhecem outras histórias parecidas, se vocês gostam desse tipo de história também, que mistura o horror com o medieval. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Até mais!